é o que foi proposto agora à tarde, né? Ou agora pela manhã, a segunda parte. Prevenção e combate a princípio de incêndio. Esse treinamento, essa proposta de agora de manhã, vai decidir se algum dia eu vou comer uma feijoada na casa de vocês ou não, viu? Vou explicar por quê. O treinamento é prevenção a combate a princípio de incêndio. A gente está falando de incêndio. Princípio. O que é o princípio? É aquele início. São os primeiros 5 minutos. Se em 5 minutos o princípio de incêndio não for debelado, ele se torna incêndio. E aí é uma coisa profissional. A depender das circunstâncias. Tem outros fatores que envolvem, né? O incêndio, material, quantidade do material, tipo do material, o ambiente. Né? Então, combate a princípio de incêndio. Ninguém vai sair daqui bombeiro, mas vai entender como prevenir, né? Que é prevenção e o combate a princípio de incêndio. Qual a diferença entre fogo e incêndio? A resposta disso vai depender se eu vou comer uma feijoada algum dia na casa de vocês ou não. O que difere o incêndio do fogo? O fogo do incêndio? Ou é a mesma coisa? Mesma coisa não. Qual é a diferença? Eu acho que é a proporção, né? Proporção? Mas eu posso ter um fogo de grandes proporções. Eu posso ter um fogo, eu posso queimar uma área de mata, ou queimar uma quantidade de madeira que eu queira queimar. O incêndio é quando o fogo se expande. A intenção, Toma conta do... a intenção. O fogo é controlado, você faz de propósito, entende? É generalizado. Você não tem um controle. O que ela falou lá atrás. O fogo... Alguém falou lá atrás também. Falou o quê? Isso que ela falou, alguém falou. É isso mesmo. O fogo, gente, ele é controlado. Ele tem um controle. Você, quando liga o fogão, você não controla ali a altura. Quando você faz o churrasco, você não está controlado ali o fogo do churrasco. A não ser que perca o controle e queime a carne, né? Mas até então, o fogo ali está controlado, está contido. Então, o homem, desde os primórdios, ele controla o fogo para o seu bem. Só que quando o fogo ele perde o controle, ele se torna um incêndio. Ele saiu do controle humano e se tornou um incêndio. Isso causa os danos, né? Perdeu o controle. Entenderam por que essa diferença eu comer a feijoada na casa de vocês ou não? Se vocês perderem o controle, não vai ser uma feijoada, vai ser um incêndio. Certo? E qual é a definição de fogo? O que é fogo? O que é fogo? Porque você não pega no fogo, né? Mas você sente o fogo. Mas qual é a definição clássica do fogo? A definição clássica do fogo é uma reação química com desprendimento de luz e calor. O fogo é uma reação química que desprende luz e calor. Então, desde os primórdios, o homem tenta controlar ou controla o fogo para o seu próprio benefício. E aí entra várias situações, desde de fazer o alimento a processos industriais, né, de fundição, corte de metais. Então, tem várias situações que o homem controla o fogo. Foguete, né, é um controle de fogo. Naves a jato, é um controle de fogo, de combustão. Certo? Hoje, toda a indústria automobilística é regida por motores a combustão. Agora está começando a surgir novas tecnologias, motores elétricos, né? Então, o fogo é controlado pelo homem para o seu benefício. Quando ele perde o controle, se torna um incêndio. Certo? Olha isso. Como se forma o fogo? Para que haja o fogo, para que o fogo exista, tem que ter 3 elementos. O combustível. O que é combustível? É tudo que queima. Tudo que queima. Aço é combustível. O ferro é combustível. É combustível. Depende da temperatura. O ferro pega fogo. O ferro ele chega a uma temperatura que ele incendeia. Né?
Então tudo é combustível, vai depender da temperatura. Tem que ter o calor, que é uma fonte de temperatura que vai junto com esse outro elemento, que é o comburente, que é o oxigênio. Eles três juntos, eles formam o fogo. Mas ele em si não se propaga, ele não se se autopropaga. Para que ele se autopropague, ele primeiro se torna o triângulo do fogo, que é a combinação do comburente, do combustível, do calor e do comburente, que forma o triângulo do fogo. Havendo a reação em cadeia com a alimentação de combustíveis, que nós já vimos que o combustível é tudo que pega fogo, não é isso? Ele vai formar o quadrado do fogo. Então vai se propagar. Pegou fogo nessa cadeira, essa cadeira vai queimar, vai se propagar para essa cadeira, para essa outra cadeira, para todas as cadeiras, para o ambiente e vai formar um incêndio, certo? Mas começou de um fogo, de um curto-circuito, né? De uma chama, de uma boteca de cigarro que foi esquecida em algum lugar, na beira de uma mata, né? Muitos incêndios florestais são bitucas de cigarro que se joga pela janela. Acontece. É um vidro, que o fundo de uma garrafa, que o sol converge ali e multiplica aquela ação do raio solar. E aí converge em fogo. Outros incêndios, como agora nós estamos vendo aí na Amazônia, são queimadas de roça. Quem é da roça aí? Quem é do interior? Quando a gente queria queimar a roça para não passar para a roça do vizinho, fazia o quê? Não, mas tinha um negócio que a gente fazia na beira da cerca. Tinha que passar a chave. Como é o nome daquilo ali? O aceiro. Fazia o aceiro na roça. Pegava ali, ó, no pé da cerca do vizinho. É isso mesmo? Tá lembrado? Você não é da roça, você é urbano. Aceiro? Aceiro é, por exemplo, eu quero tocar fogo nessa área vegetal, mas não quero que passe para essa roça ou para essa área. Então eu limpo essa área e impeço o fogo passar para lá. Isso chama-se aceiro. Linguagem sertaneja. Então, gente, isso também é utilizado no combate a incêndio. O aceiro é utilizado no combate a incêndio. Então vai estar se propagando um incêndio florestal, o camarada faz o corte de uma área, limpa, ou com trator, ou com manual mesmo, e o fogo não se propaga, né? É o aceiro. Pode ir. Transmissão do calor. Pode ir. Condução. O que é a condução? A condução é quando a temperatura é transmitida molécula a molécula. Ou seja, você pega a panela de água, bota no fogo, né, no fogão, esquenta a água, esquenta a panela quente transmite, conduz para a água, você bota a colher dentro da água, esquece lá alguns segundos e vai, pega e queima a mão. Então isso é condução, ela foi conduzida molécula a molécula por contato de calor, certo? Deslocamento de massa de ar. Pode ir. Convecção. Esse processo, gente, ele acontece muito em incêndio em prédios, né? Às vezes você está vendo que existe um incêndio num terceiro andar de um prédio e de repente aparece um incêndio no 7º andar. Como é que esse fogo chegou lá? Geralmente é conduzido, ele é a convecção por fossos de elevador ou por escada. O calor é grande naquele terceiro andar, então ele sobe aquela massa de ar quente, encontra materiais combustíveis que queimam com facilidade e aí começa o incêndio em outro andar, entendeu? Isso é mais em prédio. Por isso existem as portas corta-fogo e os elevadores não devem ser usados em caso de incêndio. Não só pelo fato da convecção, mas pelo fato de não estarem pessoas presas dentro do elevador.
outra forma de transmitir calor é a irradiação, ondas caloríficas vindas de uma fonte de calor. Que ondas caloríficas são essas? A principal é o Sol. O Sol conduz. Então, a depender da umidade relativa do ar, da condição, tem matas, florestas, mato, que pega fogo sozinho, se entra em autocombustão. Outra forma de irradiação são motores ou superfícies quentes, em contato com outros materiais, faz com que eles peguem fogo. Por exemplo, um motor de alta temperatura, você encostar alguma coisa ali, ele vai pegar fogo, ou perto, não é encostar, é perto, ele irradia o calor. Desculpe, não é encosta, ele irradia, não tem contato físico, ele irradia a uma certa distância, certo? Então essas formas de transmitir o calor. Só recapitulando aqui, reza a lenda militar, não tem mais nenhum militar aqui, que para a gente combater o inimigo, nós temos que conhecer esse inimigo, saber quem é esse inimigo, saber qual é a força que ele tem, entender o inimigo para poder combater. Então a gente aqui está tentando entender um pouco, nós estamos entendendo um pouco sobre o fogo. Porque muita gente tem medo do fogo. Por exemplo, botijão de gás, explode ou não explode? Explode ou não explode? O botijão não. O botijão, propriamente dito, não. O botijão explode ou não explode? O vídeo que você circulou no seu WhatsApp, aquilo é real? Não sei, eu não sei qual é o vídeo. Dois homens sacodem, aí explodiu. Botijão de gás? Se fosse assim, o caminhão que transmite o botijão de gás era para tudo explodir aí na rodovia. Porque mais tombo do que leva aí no transporte. Botijão, explode ou não explode? Alguém já viu algum botijão explodido? Já passou na televisão? Qual foi o programa? Qual foi o programa? Botijão, gente, o botijão de gás não explode. Nem vazio, nem cheio. O botijão não explode. O que explode é o ambiente. Você está aqui com o botijão de gás nessa sala e o gás começa a vazar, ele não tem para onde sair para a atmosfera, o ambiente fica rico em gás, aí vem uma pessoa e acende o interruptor. A fagulha do interruptor faz com que o ambiente exploda. Há pouco tempo teve até um caso No restaurante no Rio. Uma casa E uma casa também recente. No Rio de Janeiro, o camarada foi para o restaurante, isso foi noticiário. Foi para o restaurante, o ajudante do cozinheiro, do médico, disse: rapaz, está com cheiro de gás forte aqui. Ele disse: não, rapaz, não é nada não, esse rapaz não vou ficar aqui não. Saiu, aí o médico entrou e ligou. Quando ligou, explodiu. O ambiente estourou tudo, mas pode ir lá que o botijão está lá inteiro. Nós íamos hoje, uma das propostas de hoje era a gente acender o botijão e apagar com o dedo. Todo mundo ia fazer isso. Ia. Infelizmente, não vai dar para fazer essa prática. Botijão não explode. Se você chegar em casa e sentir o cheiro do gás, abra a porta, não acenda a luz, cuidado com o calçado para não ter pedra, para não fazer atrito. Abra a janela, ventile e feche o gás. Teve um treinamento que eu dei há alguns anos atrás, que a senhora me agradeceu, disse: poxa, eu cheguei em casa e fiz exatamente como você falou. Eu abri as janelas, a porta, deixei o cheiro do gás sair, porque o gás estava vazando. Então, são vivências aqui, a gente vai aprender algumas vivências que pode salvar a vida da gente, certo? Então, a questão de incêndio é muito delicada. Pode ir. Então, gente, os incêndios, os materiais que pegam fogo, que causam incêndio, são divididos em classes de incêndio. Nós estamos vendo aí a classe A. Classe A, característica: queima em superfície e em profundidade e deixam resíduos e cinzas. O que são?
são combustíveis sólidos, papel, borracha, plástico, madeira, tecido e outros. Aqui tem vários, ó. Madeira, plástico, papel, classe A. Lá na frente a gente vai entender por que essas classes são importantes, porque nós vamos associar aos tipos de extintores que devem ser usados para cada classe. Classe B, e aí entra um pouco materiais que vocês utilizam. Classe B, queima somente em superfície, não deixam resíduos após a queima. Por exemplo, um balde de gasolina. Se você botar um balde de gasolina para pegar fogo, ele vai queimar ali na superfície, até consumir toda a gasolina. Aí tem gente que vê um balde de gasolina ali pegando fogo, vai jogar água, pronto, transborda e a gasolina se espalha. Como a água e a gasolina não se misturam, né? Não se misturam, você vai espalhar, propagar o fogo. Quem assistiu aquele filme Tarzan, que o cara joga gasolina no rio, e o rio está lá pegando fogo, Tarzan mergulha, passa por debaixo do fogo e sai do outro lado. Quem lembra desse filme? Não é da minha época não, mas meu pai me falava. Quem assistiu esse filme aí? Lembra? Lembra, tá vendo? Você é daquela época. Então, a gasolina fica por cima queimando, não se mistura. Né? Todas as características, pessoal, vai identificar qual tipo de extintor é adequado para cada tipo de incêndio. Então, classe B, queima somente superfície e não deixa resíduo após a queima. Álcool, produto que vocês usam na higienização, não é isso? Olha ele aí, ó. Gasolina, éter, tinta, solvente, gases, querosene, diesel e outros. Classe C, equipamentos elétricos energizados. Após desligar a força, os mesmos passam para a classe A. Né? O que é a classe C? Computadores, ventiladores, eletrodomésticos, motores, ventiladores e outros. Todo material elétrico energizado, se estiver desligado da corrente, pegando fogo, ele não é classe C, ele é classe A. Qual a importância que tem saber disso? Porque ele estando desenergizado e sendo classe A, eu posso usar água para apagar. Mas se ele estiver ligado, eu posso usar água? Não, porque provavelmente se usar água, a pessoa vai tomar um baita de um choque e pode até morrer. É por isso que quando o corpo de bombeiro vem, a primeira coisa que ele faz é desligar a energia elétrica. Porque o corpo de bombeiro ele usa a água como combate a incêndio, como material de combate a incêndio, entendeu? Deu para entender? Classe D, materiais que pegam fogo em contato com o ar e a água. Agora foi que deu. Se botar água, pega fogo. Se entrar em contato com ar, pega fogo. Isso são materiais raros, gente. Não são empresas específicas ou usos específicos, né? Em indústrias. É o que? O magnésio, o potássio, o titânio, o zincônio e outros. São os elementos pirofóricos. Quando vocês veem lá no Réveillon, final de ano, aqueles materiais, aquelas explosões, né? Pá, os fogos de artifício, aquilo ali são materiais pirofóricos. Cada material desse, ele dá uma cor. O azul, o verde, o amarelo, cada material desse. Aí eu lembro, quando eu era mais jovem, hoje não que existe agente de alumínio, antigamente era agente de magnésio. Lembram que tinha agente de magnésio? Aí pegou fogo no carro que tinha uma rodinha gaúcha de magnésio. Aí foi o camarada jogar água, o carro pegando fogo, o camarada jogou água para apagar o fogo. O magnésio começou a estourar e queimar ele, queimou ele, você ficou sapicado, de magnésio. Então esses materiais, eles têm essa característica, mas a gente não se fala muito dele porque são de uso muito restrito, certo? Combustão versus classe de incêndio. A gente pode conhecer também o tipo de material que está sendo queimado por algumas características. Por exemplo, fumaça branca ou cinza clara nos indica que é uma queima de combustível comum. Madeira, tecido, papel, capim. Então você vê que a fumaça ela é branca ou cinza clara.
Você vendo a fumaça, você já sabe qual é o tipo de queima, né? O tipo de combustível. Fumaça negra ou cinza é originária da combustão incompleta, geralmente produtos derivados de petróleo, tais como graxa, óleo, pneu e plástico. Então você quando vê o pessoal botando pneu na BR, você vê de longe que é pela fumaça, você já sabe que é pneu, que é um derivado de petróleo. Pela cor da fumaça, ó, ali é um produto químico derivado de petróleo, pela cor da fumaça. Qual é a preocupação aí? Que é tóxica, é mais tóxica, né, do que a primeira, é perigosa. A terceira, fumaça amarela ou vermelha, nos indica que está queimando um combustível que em seus gases são altamente tóxicos. Exemplo, produtos químicos. Essa é pior do que a anterior. Você quando vê uma fumaça amarela ou vermelha com as chamas coloridas, ali é um produto químico perigoso. Esse aí, ele pode causar sérios danos respiratórios, certo? E doenças graves. Combate a incêndio. Nenhum sistema de prevenção de incêndio será eficaz se não houver um elemento humano preparado para operá-lo. Esse elemento humano, para combater eficazmente o incêndio, deve estar perfeitamente treinado, né? Tem que ter treinamento. A palavra treinamento aí, ela foi modificada. A palavra original era adestramento. Vocês podem dizer, mas podem dizer assim, adestramento é para animais. Mas é uma linguagem, gente, de origem militar. Tudo que existe hoje veio de origem militar. Se os militares estivessem aqui, eles iam falar. Adestramento é a palavra correta. Não é o que se aplica para animais, se aplica para ser humano. É adestramento, é treinar até estar familiarizado com o combate. Lembra que eu falei no primeiro treinamento? Treinamento fácil, treinamento difícil, combate fácil. Então, essa é um princípio militar, deve ser utilizado. Então é o eu pensar, e é aquilo que eu tinha falado no treinamento anterior. Sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, por mais coragem que tenha, por mais valor que possua, seja capaz de atuar eficazmente quando aparece o fogo. Então, a pessoa pode ter a coragem que for, a habilidade que for, se ele não tiver treinamento e não souber como agir, ele vai agir errado, podendo até piorar a situação. A situação, o combate pode ser um simples aperto de um botão de um sistema de emergência, mas se ele não souber apertar aquele botão, como apertar, como conduzir aquele equipamento, ele não vai agir corretamente, certo? Então, por isso, precisa de conhecimento e treinamento. Ninguém é um super-herói. Todos nós, super-heróis só na televisão, só no cinema. E no piniquim, pior ainda. Pode ir. Conhecendo o fogo. Como nós vimos no slide anterior, podemos imaginar o fogo como um quebra-cabeça de 3 partes: combustível, comburente, que é o oxigênio, e o calor. Se retirarmos qualquer uma dessas peças, desmontamos o quebra-cabeça, ou seja, extinguimos o fogo. Aqui está tendo um incêndio. Se eu tirar o material, a cadeira, acaba, né? Se eu tirar o oxigênio, que é mais difícil, também acaba. Mas existe técnica de tirar o oxigênio do ambiente, né? Com o uso do extintor de CO2. Talvez a gente fale um pouco. Pode ir. Método de extinção. Como é que a gente pode combater o fogo? Resfriamento. No resfriamento eu uso a água. Não é água que esfria? Não é isso? A água é o material mais abundante que temos, mais eficaz. Por causa disso, mais eficaz, por causa disso que o Corpo de Bombeiro usa. Aqui tivemos o incêndio do Mercado Modelo, há uns anos, umas décadas atrás, lembram? Algumas décadas. E o Corpo de Bombeiro foi apagar esse incêndio. Chegou lá, acabou a água. E o Mercado Modelo se incendiou. Acho que teve um incêndio 2 vezes no Mercado Modelo.
Agora tinha água ali do mar, do lago. O corpo de bombeiro podia usar a água do mar? Podia ser usada a água do mar para combater esse incêndio? Pode usar? O que é que vocês acham? É água. Salgada, mas é. Qual é o impedimento que tem? E sal impede de apagar o fogo? Você vai temperar. Vai temperar. Podia ser usado, sim, gente. A água do mar pode ser usada. Não sem problema nenhum. Agora Abundante. Na época o pessoal não tinha esse conhecimento. não, agora com esse óleo não, né? Porque já O óleo agora para vocês terem uma ideia, tem muitos incêndios, todo ano tem na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? Eles usam muito água de esgoto. Lagoa de esgoto, eles vão com quiçá, com um helicóptero, um avião, pega aquela água e joga água de esgoto. Faz a distribuição lá. Então, não há restrição de uso de água, certo? Agora, com esse petróleo aí, é outra história, né? É outra história. Mas pode usar água do mar. Então, isso é um processo evolutivo, né? E a água usada pelo corpo de bombeiro, ele tem um produto que ele dispersa. Se vocês olharem a água, quando você enche um copo ao extremo, vocês percebem que a água passa o limite do copo ou não? Passa. Tá, estou tentando equilibrar. Vocês percebem que a água passa o limite do copo? Isso é uma propriedade que a água tem, né? Só que essa água usada em combate a incêndio, deixa eu beber essa água, ela é usada um produto para ela poder penetrar melhor, ela agir. Lembra que o incêndio de classe A, ela age em superfície e em profundidade? Então é colocado um produto que quebra essa capacidade que a água tem de se agregar, certo? Abafamento. Como é que eu ajo com abafamento? Eu elimino o oxigênio. Eu ajo em cima do oxigênio, né? Então, combati o calor com resfriamento e combati o comburente, que é o oxigênio, através do abafamento. Eu tirei o oxigênio, mas eu posso tirar o oxigênio? Depende da situação. Uma panela que pegou fogo, estou fritando lá em casa, pegou fogo na panela, o que é que eu faço? Boto a tampa em cima. Né? Tem uma técnica, por exemplo, vamos lá, você chega no local e não tem essa vidraça, está tendo fogo aqui dentro dessa sala. Eu estou do lado de fora. Está tendo fogo lá fora. Cheguei aqui. Como é que eu vou saber que está tendo um incêndio lá fora? Como é que eu vou saber? Cheguei aqui, está pegando fogo lá dentro. Como é que eu vou saber? A pintura da maçaneta. Hã? A pintura da maçaneta. Eu vou usar meus sentidos. Qual é o primeiro sentido que eu uso? Qual é o primeiro sentido? Visão. Não. Cheiro. Aí vem aquele princípio. Onde tem fumaça, tem fogo. Então a fumaça vai se expandir por debaixo da porta. Aí você vai dizer, epa, ó, cheiro de fumaça. De onde é que está vindo essa fumaça? De olha, né? Aí a pessoa vai e encosta na porta. Rapaz, então, tá um cheiro de fumaça. Aí vai, abre a porta. Não, porque dependendo do incêndio, a maçaneta pode estar quente. Você vai com as costas da mão na porta. A porta está quente? Tá, tolerável. Pronto. Então, o negócio está pegando fogo aí, a fumaça saindo. Você vai pegar na maçaneta? Não. Você vai e encosta as costas da mão rapidamente na maçaneta para ver se está quente. Está quente? Tá. Está tolerável? Eu abro. Não está tolerável? Eu vou procurar esfriar ela. Certo? Aí vou e abro a porta? Não. Não, porque existe um processo no qual, se essa sala estiver fechada, como esse ambiente aqui, o fogo está consumindo, vai consumir o oxigênio que está aqui. Como o oxigênio não está entrando, ele fica como se fosse abafado, com a falta de oxigênio. E você abre, você dá entrada. O ambiente está todo propício para o incêndio, só falta oxigênio. Então está
Tá quente, tem calor, tem material combustível, mas não tem o oxigênio. Aí você vai e abre a porta. Você botou o oxigênio para dentro. E aí, Nilvan, como é que eu faço? Eu vou pegar o extintor de CO2, vou usar uma técnica, vou acionar ele do jeito que ele está aqui e vou travar o pino dele. Aí eu pego quantos extintores forem. É porque eu vou fazer isso com o extintor que não está autorizado. O certo seria fazer. Quero lá, aciono ele funcionando, abro a porta bem devagarzinho e jogo ele. Quantos forem. Esse CO2, com esse extintor acionado, ele vai tomar essa área aqui. Então ele vai tomar o espaço do pouco de ar que ainda tem. E vai abafar. Vocês entenderam? Deu para entender, não? Não. Esse extintor, ele tem a capacidade de ser travado. Tá vendo que aqui tem um contrapino aqui embaixo? Então eu tiro o pino e repino de novo embaixo. Ele é acionado. Aí vai saindo gás, o CO2. Eu abro a porta, mas bem com muito cuidado e pouco, e jogo ele aqui dentro. É como se eu estivesse jogando na sala fechada que está pegando fogo. Então esse CO2 vai tomar esse ambiente e vai tomar o lugar do oxigênio e o fogo vai se extinguir. Se não se extinguir plenamente, vai amenizar até eu chamar um socorro. Certo? Sendo que um só extintor resolve, talvez não. Tem que usar mais de um, mais quantos eu tiver de CO2, até chegar o socorro. E aí apagar a energia e ver o que é que se pode ser feito. Certo? Tem um filme clássico, que eu não lembro o nome, que o camarada faz isso, ele abre a porta e causa um efeito, se eu não me engano, o efeito se chama Flashpoint. Se eu não me engano, não estou lembrado agora. Só que quando ele abre a porta, está todo o ambiente